Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Nunes e esse é o Me Conta Aí. Eu sou um brasileiro morando na Europa, na Espanha, e esse é um canal para a gente poder conversar sobre tudo que vocês tiverem afim. Seja como é a vida aqui na Espanha, como foi a mudança do Brasil, seja sobre o mercado de trabalho, opções de voluntariado, oportunidades que existem. E aí, vamos conversar? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre como é buscar trabalho e de fato trabalhar aqui na Espanha, principalmente na situação que a gente está vivendo agora dessa pandemia do Covid-19. Eu e minha esposa mudamos do Brasil para a Espanha no ano passado, em 2019, e quando a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente foi fazer foi buscar trabalho de fato. Eu sou formado em comércio exterior, no Brasil eu trabalhei em algumas empresas grandes, eu tenho uma empresa que vende cabelos para Mega Hair, eu tive empresa de prospecção comercial, além de experiência com liderança de equipes e vendas. Então eu falei, poxa, para mim deve ser mais tranquilo achar um emprego. E minha esposa é advogada trabalhista, também trabalhou em algumas empresas com uma experiência considerável aí no mercado. E a gente imaginou que chegando na Espanha, para começar, a gente poderia se candidatar para algumas vagas aqui, que a gente sempre via quando via o vídeo do pessoal na internet, né? Para garçom e garçonete, para entregador, para panfletista, alguma coisa assim, até a gente conseguia achar um emprego na nossa área. A gente mudou no final de maio, início de junho, para Málaga, que é a quarta maior cidade da Espanha, é uma cidade turística até. E a primeira coisa é que eu, como brasileiro, não poderia trabalhar até que eu tivesse o NIE, que é o CPF dos estrangeiros aqui na Espanha. E para ter esse NIE, primeiro a minha esposa, que tem cidadania italiana, precisaria tirar. A gente abria um processo de residência para aí eu conseguir o meu NIE. E aí a saga começa porque tudo aqui na Espanha você tem que marcar um horário prévio e esse horário é marcado pela internet. E a gente já sabia que para conseguir o NIE da minha esposa poderia demorar de 2 a 3 meses. Então o que a gente fez? Antes de vir, a gente começou a procurar datas disponíveis pela própria internet no Brasil. E aí a gente acabou marcando para mais ou menos um mês depois da nossa chegada. Enquanto isso a gente estava se organizando, casa nova, né? E dando uma olhada, a gente morava bem no centro de Málaga, dando uma olhada em restaurantes, lojas, o que tinha de oportunidade de trabalho. A Lisa tirou o NIE dela e aí fomos procurar emprego para ela. Falamos, poxa, vamos ver então esses trabalhos de vendedora, trabalho de garçonete, né? Nem que seja para a gente ter uma comprovação de renda para que ela pudesse pedir a residência, porque a gente não tinha grana suficiente para comprovar que a gente poderia manter os dois um ano na Espanha sem trabalhar, e ela começou a distribuir uns currículos. Só que a nossa surpresa aqui foi que para fazer um trabalho de garçonete, de recepcionista, que seja, o pessoal lá em Málaga pedia experiência de pelo menos 2, 3 anos comprovada com esse tipo de trabalho. Ou seja, você não pode simplesmente ter uma carreira e vai iniciar ali um bico para trabalhar se você não tem experiência prévia. Essa foi uma das grandes diferenças que a gente viu do Brasil de início. Para vendedora de loja, a gente também foi procurar, tinha várias lojas no centro e todo mundo pedia umas experiências bizarras, assim, tipo 5 anos de experiência com venda de móveis, 3, 4 anos de experiência com venda de roupas de luxo. Ou para as vagas que não tinham essa demanda de experiência, era muita gente concorrendo. E aí foi onde começou a meio que bater um desespero na gente, porque primeiro, a gente tinha um prazo de 3 meses para dar entrada na residência, porque é o prazo legal que um brasileiro pode ficar na Europa, e nada de conseguir emprego. A Lisa até pegou e fez um teste num restaurante, que ela trabalhou um dia para poder fazer o atendimento, passou um tempão decorando o menu para poder responder os clientes e tudo mais, porque o atendimento aqui na Espanha não é muito legal. E a gente pensou, poxa, às vezes um diferencial de atendimento, conhecer ali todo o menu, fazer algumas sugestões possa ajudar. Que nada, ela estava concorrendo com outras pessoas que já tinham experiência também e a gente já sabia que o mercado não estava muito legal. Enquanto isso, o que a gente tentou fazer? Eu tinha feito um curso de cabeleireiro no Brasil, falei, poxa, a gente pode cortar uns cabelos, e a gente começou a imprimir uns anúncios, tanto para corte de cabelo, quanto até para passear com o cachorro, e saiu colando no bairro. Para o corte de cabelo apareceram algumas coisas, mas muito pouco, acho que o tempo que a gente ficou em Málaga, eu fiz uns 4, 5 cortes de cabelo só. E a Lisa também tinha feito um curso para a gente poder vir e se preparar, ela fez um curso de manicure. Só que aqui as manicures não tiram cutícula, a forma de esmaltação é diferente e tal, e tem muito salão também. Então meio que a gente tinha se preparado para poder vir, não adiantou de muita coisa e a gente estava mandando currículo para tudo que é vaga. A Lisa até recebeu o convite para uma entrevista numa empresa legal que faz gestão documental, ela ficou super empolgada, foi fazer o teste. Era uma empresa bem grande, com bastante gente, mas acabou que eles nunca nem se deram o trabalho de responder se ela tinha passado ou não. Isso foi meio que desanimando a gente logo nos 3 primeiros meses de vida aqui na Espanha. Acabou que eu dei a sorte de receber uma proposta da organização internacional que eu sou voluntário para cuidar de um projeto grande
por 3 meses. E isso daria uma renda pra gente ali legal. Aí acabei aceitando, fiz um contrato por fora ali, enquanto eu esperava minha documentação. E aí a gente entregando o currículo, não aparecia vaga nenhuma em Málaga. Um belo dia, em junho, eu recebo uma ligação de Valência, de uma empresa que tinha visto meu currículo e estava interessada em fazer a entrevista. Fiz a entrevista, foi virtual ali, e em junho eles falaram, não, poxa, a gente quer te contratar, mas você precisa estar com sua documentação ok, você precisa ter o seu número de seguridade social. A gente já tinha dado entrada no processo de residência da Lisa aí, só que a data que eu tinha conseguido para solicitar o meu NIE, que é o CPF do estrangeiro, estava para o final de agosto só. Então eu já falei com o pessoal, falei, olha, tudo bem, mas o meu processo é para final de agosto, vocês me esperam? Existe a possibilidade de me esperar até lá? Acabou que eles toparam, porque é uma empresa, uma startup que trabalha em diversos países e eles sempre dão preferência, por exemplo, para o Brasil, para brasileiros que de fato estavam na Espanha. E aí recebi a carta oferta e ficamos combinados de eu começar em setembro só em Valência. Enquanto isso, a Lisa tentando e nada de emprego aparecer lá em Málaga. Aí acabou que a gente tomou a decisão, em junho mesmo, que a gente ia aproveitar a passagem de volta que a gente já tinha comprado para o Brasil, para passar um tempo ali. Eu teria que ir para os Estados Unidos para fazer um treinamento nesse cargo de gerente de projeto que eu tinha aceito, e aí voltaríamos direto para Valência, porque a gente viu que para Málaga eu gostava muito da cidade, mas era inviável a questão de emprego, independente do currículo que a gente tinha. Um detalhe, a Lisa saiu deixando o currículo dela em tudo que era Burger King, Taco Bell, McDonald's, e ninguém nunca chamou. A gente foi para o Brasil, eu fui para os Estados Unidos, voltei, fui só em Málaga buscar nossas coisas e mudamos para Valência. Então eu cheguei em Valência, a gente ficou em Airbnb até achar uns apartamentos e tal. E aí uma semana depois, quando eu comecei a trabalhar já, a Lisa chegou do Brasil direto para Valência também. Chegando aqui, a gente já viu uma cidade completamente diferente. Ela tem uma parte histórica também, mas ela é uma cidade muito mais moderna. Ela é a terceira maior cidade da Espanha. E quando a gente procurou no InfoJobs, no LinkedIn, já existia muito mais vagas. Mas nem por isso a gente podia seguir na área que a gente estava trabalhando. Então eu, por exemplo, estava trabalhando com vendas por telefone de franquias, comecei a trabalhar com isso. E a Lisa sem qualquer possibilidade de poder trabalhar com advocacia, porque ela não tinha formação aqui, legislação é diferente e tudo mais. E aí a gente aqui, o que ela foi fazer? Procurar tudo que era emprego. E aí o primeiro emprego que ela pegou foi um freelance com o dono do Airbnb que a gente ficou de início, para poder vender ticket turismo para o pessoal que chegava no porto. Então ela ia para lá, passava meio período, abordava o pessoal que estava chegando nos cruzeiros e oferecia o ticket do ônibus turismo ali. Mas pagava por dia e não era nem todo dia que chamava, até que ela recebeu uma proposta para trabalhar numa loja que parecia super legal, super bonita, perto de onde a gente estava morando. Então ficamos eu trabalhando nessa startup. Detalhe, o horário de trabalho é o horário do Brasil, das 8 da manhã às 6 da tarde no Brasil, que aqui dava da 1 da tarde às 11 da noite. E aí a Lisa foi trabalhar nessa loja porque teria, como se diz, a carteira assinada, ela teria um contrato, né? Só que, meu Deus, que experiência terrível, porque primeiro que ela tinha que ficar de pé o dia todo, limpando a loja o dia todo, era uma loja bonita e tal, mas não existia possibilidade de tirar um descanso nessa loja. E ela trabalhava inclusive dia de sábado. E isso estava ficando muito cansativo mesmo. O salário não era lá essas coisas. E aí o que a gente fez foi, pegamos o currículo dela, ela se candidatou para várias vagas na mesma empresa que eu estava, porque a gente viu que eles estavam buscando vários brasileiros e tal. E eu comecei a entregar também o currículo dela lá dentro, porque até a empresa tinha uns incentivos por indicações e tudo mais. Acabou que a gente tinha mudado para cá em final de setembro, e no final de novembro, se eu não me engano, a Lisa pegou e recebeu a proposta para trabalhar com controle documental, controle de processos ali para os franqueados. Ela entrou mais ou menos no mesmo horário que eu também, porque é horário do Brasil, e aí começou a trabalhar nesse cargo, legal até para ganhar uma experiência administrativa dentro da Espanha, e aí a gente começou a ficar mais tranquilo de fato com a questão de trabalho. Até que em março chegou o Covid aqui. E aí dia 10 de março a empresa mandou todo mundo para trabalhar de casa, quase 700 pessoas, porque não tinha nem previsão de quando a gente poderia voltar para o escritório por conta da situação que estava se esperando do coronavírus. No fim das contas a gente ficou 56 dias em lockdown total,
sem poder sair de casa para nada, a não ser para fazer compras. E a empresa sofreu muito com isso. Então quase todo mundo foi colocado de ERTE, que é a suspensão de trabalho aqui do contrato de trabalho. E aí essa é a situação que nós dois estamos aqui. Então a gente está com um contrato de trabalho, mas desde março, ela e eu, desde início de maio, não estamos trabalhando para a empresa, a gente está recebendo uma ajuda do governo, que ela fica num valor máximo de 1.000 euros por pessoa ali, mais ou menos. E a princípio ela deveria ir até dezembro, então a gente estava tranquilo. Aí de repente veio uma notícia que eles parariam de pagar agora em julho, e ficamos desesperados, procurando vários empregos de novo, correndo atrás. E semana passada avisaram que vai até setembro, então isso deu um respiro pra gente. Mas acabou que a gente tem que começar a procurar emprego de novo. E aí vai de novo. Atualiza LinkedIn, faz cadastro no InfoJobs, no Indeed. A Lisa tem vários cadastros em diferentes empresas de terceirização. E eu acabei que dentro daquela mesma organização que me contratou para o projeto de 3 meses no ano passado, eles me contrataram de novo por mais 3 meses, que me dá uma segurança, mas nem tanto assim. Porque a gente tem que conseguir um novo trabalho para poder continuar aqui na Europa de fato. Então, para quem pergunta muito pra gente, qual que foi a nossa experiência aqui na Espanha? Existem o que a gente no Brasil chama de subemprego, né? De limpeza, de garçom, vendedor de loja. Existem, mas não é tão fácil quanto a gente pensa no Brasil. E a competição aqui tem sido muito grande, porque a taxa de desemprego na Espanha está na média de 19%. A previsão para o ano que vem é que essa taxa de desemprego suba para 27% a 28% pelo menos. Então, a gente tem inclusive colocado no currículo agora a opção de trabalho remoto, opção para outros países também, para estar preparado se aparecer alguma oportunidade. E aí, para quem estiver às vezes pensando em se mudar para a Europa, seja para a Espanha ou para qualquer outro país, o que a gente pode dar de sugestão é, lógico, se prepare, se tiver experiência de trabalho, mesmo em empresas menores, que no Brasil a gente costuma tirar do currículo, né, as primeiras experiências de trabalho, ou trabalhos que a gente acha que não vai agregar tanto, pode ser que isso valha muito a pena para você começar aqui na Europa. E é unânime a minha conversa com os meus amigos do Brasil que se mudaram para diferentes países, que a gente vindo para cá, a gente meio que tem que esquecer um pouquinho onde a gente estava no Brasil, qual era o cargo, qual era a função que a gente tinha, a carreira que a gente tinha, e meio que está disposto a começar de novo. Não é fácil, para ser bem honesto, não é fácil mesmo. Existem algumas oportunidades, mas existe muito não. A gente vê de outro pessoal que também mora na Europa, que tem canal no YouTube, a gente acompanhou bastante antes de se mudar, que existem vários empregos temporários aí, mas tem que vir com a cabeça bem aberta para poder abraçar o que tiver. E o ponto importante é, não importa qual emprego você tenha, o importante é ter um emprego, porque sem um emprego você tem muita dificuldade para abrir uma conta no banco, para alugar um apartamento, a não ser que seja um quarto, para conseguir linha de crédito, para qualquer coisa, para o processo de residência. Então, quer vir para a Europa? Aconselho demais vir, mas venha preparado, tanto psicologicamente quanto financeiramente. É basicamente isso, a ideia era contar um pouquinho o que foi a nossa experiência e quero saber de vocês têm alguma dúvida sobre o tema? Vocês gostariam que a gente gravasse algum vídeo específico também? Me conta aí, deixa aí nos comentários a sua sugestão. Muito obrigado e a gente se vê.